Boa tarde, casadas! Eu quero falar com vocês hoje sobre orientação sexual dos filhos. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos! A gente está vivendo um tempo que tem criança que sabe tudo, pergunta tudo, se interessa por tudo, e tem aquele filho que não pergunta nada. Esse filho que não pergunta nada, esse filho é o motivo da preocupação. Porque se ele crescer sem algumas informações, isso depois pode repercutir negativamente sobre alguma situação, alguma atuação na vida dele ou dela. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te cobrar da falta de orientação. Quando ele crescer, ele vai te cobrar dessa falta de orientação. Então, eu quero conversar sobre isso hoje com vocês. E nós precisamos estar atentas a isso. Eu quero ler Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu quero falar sobre 4 motivos pelo qual você precisa e necessita orientar o seu filho também na questão sexual. 5 formas de falar sobre sexo com seu filho. Vamos falar primeiro? Superando o constrangimento. A família toda está reunida assistindo um filme, tá tudo normal. Tudo normal. Você vai lembrar de alguma situação. De repente começa o quê? Uma cena de sexo na televisão. Aí você pega o controle, fica desesperada e troca rapidinho o canal. E aí, gente, fica aquele climão, né? Aquele constrangimento. É um constrangimento natural, mas ele não vai te ajudar com o diálogo com seus filhos. Quando você reage dessa maneira, você passa a ideia que aquele assunto deve ser evitado, sabe? Que aquilo não pode ser falado. Então você precisa parar, né? Se for uma cena forte ou uma criança, para a cena, mas para e converse com seu filho, sabe? Aborde, procure entender a melhor forma de falar, né, de acordo com a idade dele ou dela, que você falar exatamente aquilo que precisa ser dito naquele momento. Segunda coisa, não faça disso uma conversa formal. Não vai discutir sexo com seu filho, com a sua filha, sabe? Ou falar sobre sexologia. Não precisa ser uma reunião formal. Vocês não precisam marcar um horário na agenda para falar sobre sexo com seus filhos, não. Vocês podem sentar, conversar, sabe? Falar sobre o assunto de uma forma leve. Gente, você imagina tua filha, adolescente, chegar na escola, ficar menstruada e não saber nem o que está acontecendo com o corpinho dela. Vocês precisam orientar, gente, os filhos de vocês, conversar, sabe? Vai no quartinho dele, senta. Na hora que você estiver lá, arrumando o material da escola, uma forma confortável, que a criança, com o adolescente, se sinta confortável. Vai inserindo o assunto, sabe? Sempre com muito cuidado, sempre respeitando a idade dele, aonde a cabecinha dele ou dela chegue, tá bom? Terceira coisa, tira o foco deles. Falar sobre outras pessoas ajuda nessa aproximação com o assunto, sabe? Tira um pouco da vergonha. Que tal você chegar e contar: ah, filha, sabe, a mamãe ficou menstruada. O que é menstruação? Aí você vai falando o que é, sabe? Por que a menina menstrua? Enfim, para o menino também, porque tem menino que nem sabe que menina sangra. Então, gente, a gente precisa conversar, precisa abordar até onde pode ir, o que não pode ir. Você vai saber lidar com essa situação, sabe? E quarta coisa, fala só o que é necessário. Só o que é necessário. A criança tem o limite dela, o adolescente tem o limite dele. Não vá pular etapas, tá? Talvez ele faça algumas perguntas para você, mas tenha em mente o que você precisa contar naquele tempo. Cada tempo você vai soltando uma informação, ok? Então, quando falar, vai depender bastante da idade, da maturidade que essa criança, que esse adolescente tiver. Então, como você vai falar, vai ser de acordo com o tempo dele ou dela. Amém? Vamos orar? Pai, hoje a sexta-feira foi diferente, porque a gente às vezes deixa os nossos filhos de lado, a gente não trata alguns assuntos importantes,
Mas nós precisamos entender que sexualidade começa de berço, de pequeno. E nós queremos a Deus pedir que o Senhor nos ajude nessa orientação aos nossos filhos. Que o Senhor nos dê sabedoria. Se preciso, a Deus, que busquemos ajuda, uma orientação sexual com a psicóloga, com o educador, com o ginecologista. Nos ajude para que a gente consiga inserir esse assunto que é tão importante na vida, Senhor, de um ser humano. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele te dê a melhor estratégia para que você converse com seus filhos. Deus te abençoe em nome de Jesus.